Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Luciano de Santana Rodrigues, sou acadêmico do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal do Piauí, campus Angical, e membro do GPIP. Hoje, a gente vai dar início agora ao quarto ciclo de estudos, o ciclo de estudo ele tem como objetivo promover um processo de reflexão acerca do programa Etnomatemática como um programa de pesquisa de base epistemológica, transdisciplinar e transcultural com implicações pedagógicas. Nosso público-alvo são membros agregados e simpatizantes do grupo de estudos e pesquisas na linha de educação, etnomatemática e etnomodelagem, acadêmicos de cursos de licenciaturas e interessados das comunidades internas e externas do IFP. Gostaríamos de agradecer aos convidados, que já participaram com a gente, o professor Biratã, professora Oleneva, professores Milton Rosa e Daniel Ori, professora Ana Priscila e professor Antônio Francisco Ramos. Certo? Hoje a gente conta aí com 2 salas virtuais, né? A primeira, sala 1, é a que está agora com a gente, e a sala 2, contamos com a ajuda da Raimundinha para estar colhendo as mensagens e estar encaminhando para a gente, certo? Para que a gente passe aos nossos convidados. Contamos também com a ajuda da professora Oleneva Sanches, que estará no chat desta sala, da sala 1. E gostaríamos de agradecer também a todos vocês, inscritos do evento, certo? E também a parceria com a Rede Internacional de Etnomatemática, por meio da professora Oleneva Sanches e da comunidade Etnomatemática Brasis. Hoje, o tema geral, aplicações computacionais à pesquisa. Teremos palestras do professor Antônio Francisco Ramos, que falará sobre etnomatemática e etnomodelagem, uso de ferramentas digitais na localização e obtenção de materiais bibliográficos na web. E também teremos a participação do técnico e especialista Francisco Alisson, que falará sobre dados educacionais abertos e as possibilidades de pesquisas. Damos agora boas-vindas ao professor Antônio Francisco Ramos, que é doutorando em Educação pela Universidade Internacional Ibero-Americana, UNINE, México, mestre em Ciência Política pela UFP, é professor de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFP Campus Angical do Piauí, é líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Inclusão e Políticas Públicas, GPIP, do IFP Campus Angical do Piauí. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os presentes, né? E, inicial, eu gostaria de fato, agradecer, né, por estar aqui em mais esse momento, né, participando desse ciclo de estudo, que é organizado por nós, do Grupo de Estudos Pesquisa em Educação e Inclusão, né, e Políticas Públicas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, do campus de Angical, né. Esse evento, né, ele começou, assim, de uma maneira tímida, né, a princípio era voltado apenas para os membros do Grupo de Estudos e Pesquisa, na linha de Educação, Etnomatemática e Etnomodelagem, que é um grupo recente, né, inclusive esse ciclo de estudos estão justamente contribuindo para que a gente possa ter o contato direto com quem faz a etnomatemática no país, né, e também fora dele, e a partir daí nós construímos uma agenda de pesquisa, né. E por conta disso, hoje nós temos em processo de desenho de projetos de pesquisa 7, né, são 7 projetos, inclusive os alunos que são responsáveis pela elaboração e execução desses materiais, desses projetos, né, estão aqui presentes também, né, e nós estamos chegando na penúltima fase desse processo, né, que é justamente o momento em que a gente vai estar discutindo um pouco, né,
a respeito das principais ferramentas que a gente dispõe para que a gente possa localizar de forma hábil e sistematizar também informações bibliográficas, né, materiais digitais que estão disponíveis na web. Né. Os projetos que nós desenvolvemos no âmbito do Instituto Federal, do campus de Angical, são projetos em nível de graduação, né. Inclusive, fico muito feliz de saber que no nosso espaço de discussão a gente tem já pesquisadores, né, que já têm carreira, já têm experiência nesse processo, né, e que tem, ao longo desse ciclo, inclusive, contribuído muito com os questionamentos, com as proposições, que tem aí nos colocado e nos dado a possibilidade de enxergar, efetivamente, os viés metodológicos, né, bem como as possibilidades de abordagem a partir dos referenciais da etnomatemática e também da etnomodelagem, né. E por isso que nós começamos ainda desde o primeiro ciclo, né, as discussões mais conceituais, interagindo diretamente com os autores, né, que fundamentam, que sistematizam essas perspectivas, né. Então, nós tivemos a grata satisfação de termos, conforme o Luciano já falou, né, no nosso primeiro encontro, a participação do Dr. Biratã D'Ambrosio e também da doutora Oleneva Sanches, né, inclusive é ela que tem nos motivado e nos dado a possibilidade de aumentar ainda mais as nossas teias, né, de relações, né, e nessas teias a gente tem também feito os nós necessários para que a gente se fortaleça nessa caminhada, né. E depois nós tivemos a oportunidade de estar com o Dr. Milton Rosa, né, e também o Daniel Orey, aqui conosco, falando sobre etnomodelagem, né, o que significa, quais são as diversas abordagens que transversalizam essa discussão. E no encontro seguinte, a gente teve também a grata oportunidade de estar com a Ana Priscila, né, que está hoje novamente aqui presente com a gente, agradeço você estar aqui conosco, né, nossa mestra, que defendeu o trabalho agora há pouco também, nessa perspectiva, né, da etnomatemática. E o Alexander Valença, que sempre esteve conosco, né, teve a oportunidade também de estar junto com os nossos alunos do Instituto que viajaram para um encontro internacional, né, então a gente tem tido sempre a felicidade de estar nos encontrando por aqui. Hoje, o que eu vou apresentar para vocês, né, em específico, são questões bem básicas do ponto de vista do uso, né, de algumas ferramentas que nos possibilitam, como todo projeto de pesquisa, né, se inicia aí com uma pesquisa exploratória, em que a pesquisa bibliográfica, digamos assim, é um primeiro passo, né, para que a gente possa ter uma aproximação com o tema, né, ter uma maior nitidez em relação ao próprio problema, né, saber o que se tem de agenda de discussão que envolve a etnomatemática e a etnomodelagem a nível de Brasil e também fora do Brasil, né. Então, nós estamos caminhando, né, e acredito que na direção certa, né, para que a gente possa se consolidar efetivamente como um grupo. O nosso grupo de estudo, ele está dentro de um grupo que já existe desde o ano de 2015, mas que a abordagem do grupo, ela é generalista do ponto de vista que enfoca as questões mais amplas da educação, passando pela questão das políticas públicas, né, e a questão da formação de professor. Dentro dessa discussão que as nossas propostas de trabalhos que gradativamente vêm se aproximando, e alguns efetivamente podemos dizer que já são trabalhos na área de etnomatemática, surge dentro de uma linha, né, que é a linha educação, etnomatemática e etnomodelagem, tá? Então, para que eu possa conduzir de forma mais objetiva a minha fala, eu vou estar aqui utilizando de um slide, tá, para orientar. Dentro da nossa programação, há a previsão de que a gente fale ao final, mas se alguém quiser se manifestar no momento da minha fala, fazer alguma colocação ou algum questionamento, por gentileza, sinta-se à vontade para fazer, tá bom? A gente começando agora, toda a nossa discussão, a gente tem um tempo aí de aproximadamente, acho que uns 30 a 35 minutos de fala, né? O Luciano vai estar, inclusive, aí cronometrando, eu imagino, né? Para que a gente não acabe divagando, né? No momento das nossas exposições. E, por fim, eu queria agradecer também a presença de outras pessoas, né, que vieram, hoje estão presentes de outros estados, né, eu vi gente aqui de Santa Catarina, fico muito feliz, né, do sul do país, acho que, se não me engano, vi gente aqui também de Tocantins, né, deixa eu olhar aqui rapidamente. Pernambuco, com Alex de Valença. Pernambuco, isso, do Maranhão aqui, a Cida, né, que eu já falei, rapidamente. Então, Luciano, eu inicio a fala, você ainda vai falar mais alguma coisa? Pode iniciar.
Aí podemos ver também que temos da Bahia, Auleneva até também. Sejam todos bem-vindos. A Tânia, né? São Paulo, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Pode iniciar a sua fala. O Cássio Giordano, eu sempre o vejo aqui, e eu tenho contato com ele também nas redes sociais, mas eu não sei exatamente de onde ele é. Se ele é da região sudeste, se ele é, de onde ele é, de qual estado, de São Paulo. O Cássio Cristiano Giordano. De São Paulo, Santo André. Maceió, Alagoas. São Paulo. Pois muito bom. Pois eu vou fechar minha câmera, por enquanto, deixaria apenas o meu áudio aberto, tá? E vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vou compartilhar a tela inteira, porque num dado momento da exposição, eu vou estar navegando também, se a gente não tiver nenhum problema aqui de conexão, com algum das ferramentas que a gente se propõe a discutir hoje com vocês. Tá bom? Pronto, eu acredito que nesse momento todos estejam vendo a projeção. Tá? Então, o tema da minha discussão hoje... Pronto, sim, estamos vendo. Ótimo. Então, o nosso tema é etnomatemática e etnomodelagem, uso de ferramentas digitais na localização e obtenção de materiais bibliográficos na web. Né? Essa discussão, né, é uma discussão que é sistematizada a partir da leitura de textos, né, que discutem a questão e da nossa experiência, ainda meio que incipiente, no uso dessas ferramentas. Tá? Então, o que nós vamos mostrar hoje para vocês é uma fala que ela não é abrangente, ela é bastante localizada, porque nós iremos trabalhar com apenas alguns sites, né, e que dentro desses sites tem justamente os elementos que compõem a nossa discussão, que diz respeito a mostrar um exemplo de diretório, né, em que comporta ali um conjunto de dados a serem explorados, né, ver um pouco a ideia de indexadores, e, por fim, um motor de busca. Né? Então, perceber como é que isso se manifesta em termos de algumas bases de dados, né, que a gente tem à disposição e que são abertos para nós, olhar como isso pode ser visto também dentro de um periódico, né, e como a gente pode refinar uma busca de informações bibliográficas dentro de um tema específico. E, nesse caso, nós estamos olhando justamente para a temática da etnomatemática e etnomodelagem, que é o nosso foco de estudo, né, em particular do grupo do campus de Angical. Então, este é um momento que aparece numa fase em que os alunos estão aí terminando o esboço dos seus projetos de pesquisa, que darão origem aos trabalhos de conclusão de curso, né, que no próximo semestre aí já estarão sendo executados, né, 7 projetos sendo executados, né. Então, quando nós falamos de ferramentas na web, né, nós estamos falando de um conjunto de mudanças tecnológicas em que o século XX, né, em particular, podemos dizer assim, é um momento em que a descoberta do computador, o uso da internet, né, de certa maneira, modifica de forma significativa a nossa forma de se comunicar e também de interagir. E aí nós temos, nesse contexto, né, o surgimento do computador, inicialmente aí, computadores enormes que ocupavam uma sala inteira, até o ponto da informática desenvolver tecnologias, junto com outras ciências também da engenharia, né, de possibilitar equipamentos cada vez menores, né, ao ponto de nós termos hoje os computadores portáteis, né, como é o caso dos notebooks, né, ou os computadores de uso de mão, que são os smartphones, por exemplo, que nós hoje carregamos no nosso dia a dia, e que muita coisa que diz respeito, inclusive as nossas relações sociais, são intermediadas por meio dessas ferramentas, né? Aqui falando mesmo de máquinas, né? E, para além dessa máquina, foram construídos um conjunto aí de software, né, que nos possibilitam fazer uma interação direta com essas ferramentas, ao mesmo tempo que nos facilita a interação com as pessoas que estão do outro lado, né, intermediado também por suas máquinas, né, independente de qual seja o lugar e de qual seja o tempo, né, tornando aí as nossas relações de fronteira, né, cada vez mais diluídas, né,
inclusive com relação ao tempo ecológico, em que mesmo, de repente, estando aqui no Brasil, podemos conversar com alguém do outro lado do mundo, né, num tempo ecológico diferente, ou seja, aqui sendo tarde e lá noite, por exemplo, né, mas mesmo assim é possível fazer uma interação direta, né, aí como que num ponto de fusão, né, por meio dessa intersecção entre espaço e tempo que as tecnologias da informação e da comunicação nos possibilitam. E nesse contexto da pandemia da Covid-19, a gente tem observado que o uso das novas tecnologias, elas têm se intensificado ainda mais, né? Principalmente por conta aí da declaração da pandemia, né? A partir do ano passado, em março do ano passado, já estamos um pouco mais de um ano que isso ocorreu, né? Que a Organização Mundial começou aí uma discussão entre os países ao ponto de nós implementarmos políticas públicas de distanciamento social, em que, no campo da educação, o ensino remoto é um dos exemplos, né? De possibilidades de enfrentamento e, ao mesmo tempo, de prevenção à disseminação ainda mais, né, desse vírus que provoca a Covid-19. E nesse contexto, logicamente, tivemos que nos adaptar, reorganizar, inclusive, a estrutura de nossas casas, né, aumentar os nossos pacotes de internet, ter computadores ou celulares que nos possibilitam uma maior quantidade de memória, né, para que a gente possa não só armazenar, como também trabalhar de uma maneira mais tranquila, né, seja do ponto de vista da pesquisa ou do ponto de vista dos estudos também. E, no meio de tudo isso, a informação como um elemento importante se avoluma, né, ao ponto de termos a necessidade também de criarmos aí os robôs, né, que nos ajudam na busca e sistematização dessas informações, né. E esses robôs, que podem se apresentar, por exemplo, sob a forma de buscadores, né, nós encontramos presentes em diversas bases, né, de dados, que é o que nós vamos justamente discutir nesse dia de hoje, né. E a ideia é que a gente possa, de alguma maneira, contribuir, né, com essas informações, fomentando, né, orientações para que as pessoas possam desenvolver habilidades do ponto de vista da manipulação dessas ferramentas e otimizar o processo de sistematização das informações, em particular, que dizem respeito às pesquisas de materiais com foco na etnomatemática. Então, vamos aqui. Então, quando nós falamos em pesquisar, né, em base de dados abertos, é importante a gente entender que a pesquisa ele é uma ação sistemática, né, é uma ação pensada, né, racional, que nos possibilita, então, buscar a resposta para determinados problemas, né, e esses problemas podem ser desde uma dúvida, né, em que o pesquisador tem em relação a algo, ou resposta a alguma questão que a literatura ou estudos já implementados, porventura, deixem em aberto, né. Então, o pesquisar é uma ação, né, que é requerida justamente, né, como uma forma de se ampliar um determinado conhecimento ou mesmo refutar alguma informação já disponível, né. Aqui, para partirmos do ponto de vista, né, de uma concepção que é trabalhada por Gil no seu livro básico, né, de metodologia científica, denominado Como Elaborar Projetos de Pesquisa. E todo projeto de pesquisa, né, se tem como ponto de partida uma aproximação com o que se tem disponível do ponto de vista da escrita, né, que se apresenta enquanto material em formas de livros, de artigos, de teses e de dissertações, né. Então, uma aproximação desses materiais se dá por meio de um levantamento bibliográfico, que pode ser entendido aí como uma fase ainda exploratória, né. E quem está fazendo um projeto de pesquisa, em particular quando o professor solicita, né, aqui falando de forma bem específica para os alunos da graduação, né, o professor solicita um tema ou um problema. E muitas das vezes nós vamos diretamente, né, ao buscador genérico do Google para saber o que se tem a respeito de algo que a gente está interessado em estudar, né, em explorar. E a gente se depara hoje, né, com esse buscador, para citar como exemplo, né, que é bastante poderoso e traz, em frações de segundo, uma quantidade exorbitante de materiais, né. Então, aí a necessidade da gente ter técnicas adequadas para filtrar de maneira rápida e também que a gente possa armazenar de maneira segura e sistemática, né, essas informações que poderão servir para o processo de delimitação de um tema e, consequentemente, de um problema a ser pesquisado. Tá? Então, essa é a importância, né, de nós entendermos a relação
entre o que é pesquisar e o levantamento bibliográfico como um ponto ali importante, né, para que a gente possa, então, desenhar esses elementos preliminares, né, que dizem respeito à elaboração de um projeto de pesquisa. Inclusive, por falar em projeto de pesquisa, né, essa fala ela tem uma relação muito direta com o que nós veremos no próximo ciclo, né, em que nós teremos a oportunidade de estar discutindo justamente acerca de como se elaborar um projeto de pesquisa, né, em que a gente vai ter a participação, né, direta, a colaboração da doutora Oleniva Sanches. Então, o levantamento como ponto de partida, né, para uma pesquisa bibliográfica, né, não significa dizer que ela se, digamos assim, finalize nessa etapa inicial de levantar o que se tem a respeito de um tema, né, mas é necessário que se explore esse material. Daí, a literatura apontar, né, que o próprio estudo focado em materiais bibliográficos, né, por si só constitui também, né, em um tipo de pesquisa. Daí se dizer que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir do material já elaborado, e aí constituído principalmente por livros e os artigos, né. E aqui, nessa discussão de hoje, nós não entraremos, né, nos detalhes em relação às etapas da pesquisa bibliográfica, né, mas para dizer que a pesquisa bibliográfica é um ponto importante, inclusive, no momento da construção do nosso referencial teórico, que constitui um pedaço também do nosso projeto de pesquisa. Tá? Então, quando se faz uma pesquisa, né, do tipo bibliográfico, em que ainda estamos na fase preliminar do levantamento, né, que é a aproximação com a literatura que está ali disponível, nós podemos encontrar aí uma variedade de fontes, né, de informações. E o Gil nos aponta, por exemplo, uma classificação interessante, né, de que as fontes bibliográficas elas podem ser desde as leituras correntes, exemplo de um livro de romance ou uma poesia, né, os livros considerados como de referência, né, que são aqueles do tipo informativo ou remissivo, entendendo os livros ou bibliografias do tipo informativa como os dicionários, as enciclopédias, né, os anuários, os almanacs, né, a exemplo é almanac, que lançamos e continuamos lançando de forma itinerante, né, que ali contém um conjunto de informações bem gerais, desde a questão de um calendário, né, às diversas abordagens que estão no foco da discussão aqui sobre etnomatemática. E os remissivos, né, como aqueles materiais ou livros que fazem menção também a outros materiais, a outros livros, né. E, de forma muito usual, em particular para nós, que trabalhamos com a graduação, né, que é a busca aí por publicações em periódicos, né, para a gente citar como exemplo os jornais e as revistas científicas, né. E aí a gente encontra também outros tipos de materiais, os mais diversos possíveis, né. Então, essas são as possibilidades, ou algumas das possibilidades de tipos de fontes bibliográficas que nós podemos encontrar, tanto nas bibliotecas físicas, como também nas bibliotecas digitais, né. E o nosso foco aqui, em particular, é justamente voltado, né, para as bases de dados que são digitalizadas. Então, as bibliotecas digitais, nesse contexto, têm aí uma importância, né, grande para nós, em particular, no momento em que não temos a possibilidade, diante das políticas, né, de distanciamento, né, de estarmos presencialmente, muitas das vezes, ali, no espaço de uma biblioteca física, né, mas alcançar um universo inteiro, né, de produções a partir do nosso próprio computador. É possível nesse contexto. Então, dependendo do tipo de pesquisa que a gente faça, né, ou seja, da intenção que temos com esse levantamento ou com a pesquisa bibliográfica, ela pode ser desde a redefinição do tema, do problema, no caso aqui, os jovens pesquisadores que estão concluindo o curso de matemática, né, estão justamente agora nesse processo de lapidação, né, de delimitação do problema. E como uma pesquisa bibliográfica inicial do tipo teórico, ela começa desde a elaboração e continua até no momento em que estamos fazendo a redação final do nosso trabalho, né, esse aperfeiçoamento ou redefinição do problema pode ocorrer, dependendo, inclusive, da própria natureza da pesquisa que está sendo desenvolvida, né. Em particular, quando se trabalha com as hipóteses operacionais, no caso das pesquisas qualitativas, né, em que a interação direta com a realidade também vai ali contribuindo, né, para que o pesquisador
e a sua sensibilidade possibilita, então, fazer uma descrição cada vez mais densa e aproximada da realidade. Uma pesquisa bibliográfica, né, pode ser voltada também para informações técnicas, né, gerais, a respeito do que se quer estudar. Ou ainda, como eu falei no início, né, a resposta a um determinado problema formulado, ou a interpretação mesmo do resultado de outros trabalhos que já foram realizados, né, o que nos possibilita, inclusive, do ponto de vista teórico, de se reproduzir ou de indicar, né, as fragilidades que se tem em relação à produção de alguma bibliografia produzida, de algum estudo produzido, né. Então, a pesquisa bibliográfica, ela, a exemplo do que nos diz Gil, né, o seu desenho depende muito também das nossas intencionalidades em relação ao que a gente quer fazer com esses materiais que estão disponíveis, né, para que a gente possa explorá-los, né. Então, como é que a gente pode identificar, né, os materiais bibliográficos, né? As sugestões são diversas, né? A gente pode encontrar, buscar referências desde os catálogos, né, relacionados a algum assunto, que a gente encontra isso nas livrarias, a gente pode encontrar diretamente também nas próprias bibliotecas digitais. A gente pode consultar os especialistas, né? Por exemplo, eu poderia, na ânsia de buscar perceber quais são os centros de produção em etnomatemática no Brasil, eu chegar até a doutora Olenevo e perguntar: doutora Olenevo, poderíamos dizer como referência aí quais são as instituições de ensino superior hoje no Brasil, que a gente pode dizer que são os centros em que se concentram as principais produções em etnomatemática? Ou seja, poderia nos trazer indicativos, né? Mas hoje, com a questão dos diretórios, né, é possível a gente fazer uma busca, por exemplo, na biblioteca digital de teses e dissertações, a gente saber quais são as produções que já foram aí defendidas, né? Onde estão, quais são as instituições, né? Rapidamente a gente faz isso. Inclusive, dá até para identificar quem são ali os possíveis, ou os orientadores de cada um desses trabalhos, né? Coisa que se fôssemos fazer isso numa biblioteca física, certamente demandaria muito mais tempo, né? Enquanto a gente faz isso, assim, em poucos minutos é possível a gente compilar essas informações, né? Consultar a própria bibliografia dos livros, né? Se a gente encontra um livro de referência ou de indicação a partir de um especialista, né, quando a gente busca esta informação, a própria referência bibliográfica do material pode ser uma fonte de indicativo para que a gente possa localizar outras informações também, né? A leitura corrente dos livros, né? Assim como todas as suas obras, os periódicos, as teses, né, os anais científicos, né, são exemplos, né, de fontes que a gente pode estar lançando mãos para começar a construir os nossos referenciais, né, que fundamentarão as nossas pesquisas. Então, como localizar e obter os dados bibliográficos, né? Nós podemos fazer isso tanto nas bibliotecas convencionais, nos periódicos de indexação e resumo, em base de dados, e pesquisas com sistemas de buscas, né? Que são justamente os elementos que nós vamos observar a partir aqui do segundo item colocado, né? Visto que nós não vamos trabalhar com a questão das bibliotecas convencionais. E nesse caso, né, das bibliotecas digitais, nós podemos encontrar os diretórios, né? Elas em forma de diretórios, que são, que foram, digamos assim, construídos como uma proposta, né? De uma solução primeira para organizar e localizar os recursos na web, né? Visto que, com o passar do tempo, a gente sabe que a internet, né, nos possibilitou, aí, principalmente quando os processos de produção de informação cresceram, aumentaram, os processos de digitalização dos materiais começaram a se constituir em base de dados, o volume ele aumentou bastante, né? Então, os diretórios, eles acabam por contribuir na organização desses materiais no universo da web, né, e se tornando um recurso que, com o uso dos motores de busca, a partir da aplicação de uma palavra-chave ou descritor, nos possibilita identificar rapidamente, né, os materiais que estão aí, o que era anteriormente mais complicado de se fazer, né, como diria aqui Baganha, 2001. E para a gente citar, né, ainda, a própria autora aqui, Baganha, né, os diretórios são como ferramenta genérica destinada a um público variado e procuram incluir em sua árvore hierárquica de
os tópicos que são de interesse e amplo, né? É comum que inclua, por exemplo, itens relacionados à educação, esporte, entretenimento, viagens, compras, ou seja, temas, né, os mais variados possíveis, dependendo do público, a ele interessado, né? E como se tem também os descritores relacionados a cabeçalhos, né, ou assuntos que ali possibilita ao usuário encontrar de forma muito rápida, né, a partir desses termos ou palavras específicas. E, em muitos casos, até com o uso também da linguagem natural. E, para citar como um exemplo, né, de um diretório que não é um diretório acadêmico, é a própria página do Yahoo Brasil, por exemplo, né, em que a gente tem aqui, para citar, deixa eu ligar aqui meu apontador, aqui é os temas, né, em que a gente pode encontrar, clicando em cada um desses links, né, aqui nesse menu, a gente vai ser direcionado a um conjunto de conteúdos, né, então eles estão organizados aqui dentro de uma árvore, né, hierárquica de conteúdos. E aqui a gente tem um buscador, que nós vamos daqui a pouco falar disso, né, que é o nosso motor de busca. Que uma vez sendo inserida uma palavra, uma expressão ou uma frase, esse buscador funciona como um robô, que a partir do nosso comando ele vai ali selecionar e buscar todas as informações possíveis que estiverem aqui armazenadas nesta página, né. E essa interface aqui é o que vai justamente nos possibilitar fazer essa interação, né, máquina com máquina, né. E se estivermos utilizando uma rede, como por exemplo aqui, um e-mail, né, nós podemos também mediar essa interação de pessoas, né, mesmo que de forma não necessariamente síncrona. O motor de busca, né, diferentemente dos diretórios, né, eles não buscam organizar hierarquicamente as páginas que estão ali organizadas conforme aparece nos diretórios, né, mas ela tem muito mais uma função de buscar essas informações, né, e aí, daí, a Sebon dizer que esses buscadores funcionam como uma espécie de robô, né, e que vai buscar justamente dentro de uma determinada base de dados todas aquelas informações que estejam diretamente relacionadas, né, àquele comando que foi colocado ali naquela área de busca, né. Então, o principal caminho para fazer esse acesso, esse acionamento, né, é justamente a inserção das palavras-chave, né, ou você colocar uma expressão inteira, uma frase, por exemplo, né. Então, os documentos encontrados pelos motores de busca, eles são encaminhados aos indexadores, que é o que nós vamos ver já, né, que é de onde são extraídas as informações, né, das páginas em que hospedam determinado conteúdo e vão ser armazenados numa outra base de dados, né. Esta base de dados, no caso, o motor de busca, né, vai justamente buscar essas informações e aí nos retorna, faz o retorno para a gente, ou por meio de informações em formas de gráficos, por exemplo, ou com os links que nos dá a possibilidade de acesso, né, às diversas páginas que estão, página, digo, a informação, um texto, né, uma imagem que esteja hospedada dentro ali daquele diretório, né. Então, a URL aqui, para a gente lembrar que é a questão dos links, né, que pode ser desde um título, um resumo inteiro, né, ou a busca de palavras que estejam contidas dentro de um determinado documento. Então, falando de diretórios, como sendo o lugar, né, virtual, onde se guarda hierarquicamente um conjunto de informações, né, formando ali uma base de dados, e o motor de busca como sendo justamente a ferramenta que nos auxilia de forma automática a busca seletiva dessas informações a partir da inserção de uma palavra-chave, e a gente vai ter aqui os indexadores, né. Então, o texto de Baganha traz para a gente aqui o conceito de indexação, é justamente a atribuição dos pontos de acesso, né, que desempenham um papel-chave na recuperação dos documentos, né, ou de informações sobre este documento dentro de uma base de dados. Então, eles podem ser de dois tipos, né, autores pessoais, corporativos, ou títulos e assuntos, né. Por isso que quando vamos fazer uma busca, dependendo de qual página a gente está fazendo o uso dos buscadores, às vezes aparece filtros, né, para que a gente possa fazer essa coleção de informação, no caso de textos teóricos, buscando pelo título da obra, buscando por palavras que aparecem no corpo do texto ou só na obra, e buscando por assuntos, por exemplo, né, conteúdo que é trabalhado, né, e isso se dá justamente por conta da ação desse tipo de ferramenta, né. Então, nesse segundo tipo, entra o conceito de indexação,
que não tem já a ver com a descrição física do documento, mas sim com a análise do conteúdo. E nós vamos ver o uso justamente desses indexadores no periódico, que é o da Revista Latino-Americana de Etnomatemática, que tem vários deles. Nós vamos clicar e vamos navegar em pelo menos 2 deles, né, que nos possibilita criar informações interessantes sobre a revista, que vai desde a questão do acesso ao número de citações, né, por artigos, como é possível a gente ver as instituições que produzem, como é possível a gente perceber também a inter-relação que existe entre as instituições que produzem o conhecimento acerca, como é possível também a gente visualizar isso graficamente, né, no globo. Ou seja, em que continentes, países, né, se concentram maior ou menor produção na área de etnomatemática, né, que é alcançado, por exemplo, a partir de visualizações ou de contribuições da própria revista, né. Então, nós vamos ver isso aqui também. Tá? Então, o objetivo da indexação é a representação do conteúdo dos documentos para fim de classificação ou de procura desses mesmos documentos. Assim, pode-se dizer que a indexação é a transposição da informação apresentada em linguagem natural numa linguagem controlada, e que trata de destacar os conceitos, né, do documento, exprimindo-os de uma forma sucinta, com a ajuda de termos ou linguagens escolhidas. Né? Aí, nesse caso, são as palavras-chave, os descritores, os índices de uma classificação. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer um artigo científico e colocar para publicação, né, a gente escolher aquelas palavras-chave que realmente sejam significativas em relação àquilo que está sendo discutido, né? Porque os indexadores e os motores de busca vão justamente capturar, né, mapear essas informações, né, essas palavras, que compõem ali, digamos assim, o cerne das questões que são discutidas nos materiais publicados. Por fim, para que a gente possa efetivamente fazer essas coisas funcionar, a gente tem aí o motor de busca, e que geralmente ela aparece na interface de uma página, né, de um site, no caso, uma página da web que vai ser ali utilizada pelos usuários para efetuar a pesquisa em base de dados. Então, agora eu vou mostrar justamente para vocês como a gente faz isso, né? Eu vou tirar aqui a minha apresentação do PowerPoint e a gente vai navegar diretamente nas páginas, tá? Então, eu trouxe para mostrar para vocês, né, e discutir. Inicialmente, né, essa ferramenta que já é bem usual e comum. Às vezes a gente faz uma busca genérica nela, mas não faz o uso dos filtros, os filtros que são disponíveis aqui nessas páginas. Então, estou trazendo 4 páginas para a gente olhar. Uma é essa, né, do acadêmico, que é uma busca geral, generalista, né, com relação às informações. A outra que é o acesso, né, às teses e dissertações que são produzidas no Brasil. A página da Rede Latino-Americana de Etnomatemática, e nós vamos olhar rapidamente também aqui a Biblioteca Digital Etnomatemática, né, que são aqui as possibilidades que a gente tem de uso mais simples, né, para que, em particular, os alunos de graduação que estão ainda na experiência preliminar de elaboração de projetos, possam ter acesso às informações, né. Então, nessa interface, a gente já tem aqui esse motor de busca, né, essa área de busca, que é muito semelhante ao buscador, que não é o buscador acadêmico, né, o genérico do Google, mas aqui nos dá a possibilidade de buscar justamente as produções acadêmicas, né. Então, a gente, nessa área de buscador, a gente pode simplesmente digitar, né, o termo que se quer e vai fazer a busca, né. Então, a gente tem uma busca aqui de 0,5 segundos as informações com relação a essa palavra-chave, né, apareceram, com resultado de 14.200, né, em 0,5 segundos. Muita informação, imagino que a gente não vai conseguir ler todos esses materiais, né. Então, a gente pode usar as informações que aparecem disponíveis aqui no menu do lado esquerdo, né, que podem ser utilizados como filtros, né. Esses filtros nos possibilitam fazer o recorte dos materiais mais recentes, até os materiais recentíssimos produzidos na área. E essa busca é genérica, porque ela vai buscar desde materiais que estão disponíveis, né, no book do Google, como vai buscar também os diversos repositórios.
e até outros indexadores, né? Por isso que aqui na lateral direita, a gente vai encontrar um conjunto de links relacionados diretamente aonde essas obras estão hospedadas, né? Então, a gente pode ter aqui um olhar rapidamente, né, do que está sendo produzido, e a gente pode, inclusive, caso a gente queira configurar também a quantidade de informações que podem aparecer diretamente. Então, se eu quiser fazer um filtro para as produções de 2001, eu clico aqui, desde 2001, e a gente vai ter, então, ó, já teve uma redução aqui na quantidade de materiais que foram produzidos. Então, só em 2021, a gente já tem aqui um resultado de 136 materiais, né, bibliográficos, que tem uma relação direta com o tema etnomatemática. Então, a gente pode ir acionando outros filtros, né? Como eu não coloquei a questão do idioma, a gente pode fazer o filtro apenas para português, olha só, já excluiu todas as outras informações que estavam em língua estrangeira. Então, o resultado caiu de 133 praticamente para metade, né, em 0,3 segundos. Então, a gente já fez um filtro para 68 material, já tornou bem mais viável, né, a gente fazer a exploração do material de um volume desse tipo aqui. Então, nessa área aqui, a gente vai ter justamente, né, a possibilidade de fazer os filtros. E se eu quero pegar um recorte bem específico, eu posso clicar o período, né, e eu posso digitar aqui e especificar o momento que eu quero fazer o recorte, né. Vamos dizer aqui que 2017 a 2020, né. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Ele aumentou 3.220 resultados. Então, é uma maneira prática da gente fazer também aqui o filtro desses materiais. Bem, se eu faço uma busca inicial apenas olhando aqui, né, para o que aparece para mim um resumo rápido daquelas questões descritivas do próprio texto, eu posso guardar essas informações, se ela me interessa. Como que eu posso guardar a informação, né? Uma vez olhando, selecionando, eu posso fazer uma seleção de diversas formas, né? Eu posso clicar no link, abrir o documento, ler o resumo e ver se interessa ou não. Ou simplesmente eu posso buscar aquelas informações que nos possibilitem imediatamente fazer um mínimo de identificação. É exemplo do que aparece nos títulos, né? Eu posso sair procurando aqueles em que a palavra matemática aparece. Se me interessar, eu posso clicar onde tem essa estrelinha, clico nela, e vai ficar marcadinho aqui, ela vai ser salva na minha biblioteca. Como é que agora eu tenho acesso, né? Eu venho aqui no canto superior direito da página, onde tem minha biblioteca, clico em cima, e aí, como eu estou logado com o meu e-mail da Gmail, olha, a informação já veio para cá. Então, todos esses materiais que estão aqui já foram textos que eu escolhi e coloquei na minha biblioteca para que eu não perca, né? Eu faço a leitura do material, baixo no computador, mas depois posso vir aqui e acessar o material. Esse é um ponto, né, que a gente pode utilizar já para ir fazendo a lista. Então, você pode fazer a sua biblioteca só com aqueles materiais que interessam para o seu trabalho de pesquisa. Uma outra coisa que nos ajuda muito no momento da organização das referências é clicarmos aqui onde tem esse símbolo, né, que nos lembra aqui uma aspa dupla. Então, aqui diz citar. Se eu clico aqui, olha aqui, ele já me dá a possibilidade de já pegar a referência bibliográfica, né, seja na formato APA, na NBR, no caso da ABNT, né, ou do MLA. E aí é só copiar rapidinho aqui e você transpõe para a área que você quer. Às vezes, né, essa referência não vem totalmente completinha, então é importante a gente dar uma olhada para ver se falta algum detalhe. E como é um recurso da internet, ela não traz aqui para a gente, né, o endereço. Então, você vai ter que fazer, depois de fazer essa transposição, para o material para onde você quer, adicionar o link, né, de acesso. Bem, uma outra coisa interessante é aqui, citado por, né, a gente vai observar que geralmente as informações que aparecem aqui, elas são hierarquizadas também, né, por nível de relevância. Então, quando você clica aqui, você, aqui no lado da esquerda, onde tem classificar por relevância, ele vai justamente colocar aqueles artigos que são considerados mais relevantes, né, aparecendo nessa ordem aqui. Tá? Então, essas são as principais informações que a gente encontra logo nessa página inicial. Mas a gente clicando aqui, nesse outro menu, a gente pode encontrar também o item de pesquisa avançada, né, em que a gente pode também fazer uma seleção um pouco mais refinada, né.
buscando desde o nome do autor, caso a gente queira, por exemplo, né, ou alguma informação que esteja ligada ao título do artigo. Né. Para usar, né, é importante que efetivamente a gente possa pegar a ferramenta, testar a ferramenta. Né. Os alunos que estão fazendo o projeto de pesquisa agora, pode colocar a proposição do próprio tema, né, porque isso ajuda, inclusive, a localizar se tem materiais com o mesmo título ou não, ou buscar aquelas palavras-chave, né, que constituem o seu trabalho, e fazer essa busca diretamente aqui também, nesse buscador. Essas são informações gerais, né. Aqui, na biblioteca digital de tese, né, a gente tem também uma interface, né, que é essa página que aparece para nós, e de imediato a gente já tem um conjunto de informações, né, como as instituições que são responsáveis pelo depósito desses documentos, né, os tipos de documentos, as dissertações, as teses, né, com a quantificação de cada uma delas. E do lado aqui do buscador, a gente vai encontrar também um filtro, né, e esse filtro apresenta alguns campos que nos possibilitam, então, escolher se a gente quer apenas buscar algo que esteja relacionado ao próprio título, a gente quer buscar o autor ou assunto. Eu prefiro deixar com todos os campos, porque tudo que tiver a respeito daquilo que a gente quer buscar, ele vai trazer para a gente, né? Então, eu posso botar novamente aqui a palavra matemática. Vamos ver aqui o que vai trazer para a gente. Trouxe aqui, por exemplo, um total de 273 trabalhos. Na primeira parte aqui, a gente tem a apresentação de apenas 20, né? 20 trabalhos ao todo. Eu não fiz ainda a aplicação de filtros, né? Por exemplo, mas os filtros a gente pode usar aqui, ó, eles estão localizados do lado da esquerda, e você pode buscar apenas numa instituição específica, se você quiser, em um dado repositório, dá a oportunidade de fazer isso também, verificar em um determinado programa de pós-graduação, já que a gente está falando de dissertação e tese, né? Buscar por autores, é possível fazer essa busca aqui também, né? Por orientador, inclusive traz aqui a quantificação, né? Se a gente olhar aqui, a maioria das orientações aqui são com a doutora Gelsa Kiniginic, depois o Scandioso, o professor D'Ambrosio, e aqui aparece todos os autores, né, e as suas respectivas orientações. E a gente pode fazer o filtro também específico, né, pelas teses e pelas dissertações. Né? Aqui a gente já tem a quantificação de cada um deles, né, a quantidade de materiais que foi possível ser localizados a partir do uso desse filtro, utilizando apenas o descritor etnomatemática, né. E aqui, com relação aos assuntos específicos, a gente tem também a possibilidade de ver a sua relação, né, com a educação, com a matemática, a própria etnomatemática em si. E aí, áreas do conhecimento, né? É possível nós fazermos isso e usarmos também o recorte de tempo, né? A gente pode clicar aqui e escolher o período da busca que a gente quer realizar, que a gente quer fazer, né? Então, é bem simples também para a gente fazer a localização de materiais utilizando aqui este buscador, né? Dessa biblioteca, que é a biblioteca digital, né? Então, vamos clicar aqui, pelo menos para buscar só as teses, por exemplo, né? Se a gente clicar aqui, pronto, todas as teses estarão listadas aqui, ó. Ficou o filtro só com as teses, certo? Então, assim, a gente consegue visualizar rapidamente, né? E aqui tem os filtros, né? Se a gente quiser exportar para uma base de dados, como, por exemplo, CSV, inclusive aqui, ó, é uma discussão que eu não vou entrar, que é o professor Alisson que vai discutir com a gente, né? Quando ele estiver falando aqui em base de dados e como a gente faz o tratamento dessas informações, ele vai justamente nos dizer, nos apontar o uso de softwares que nos possibilitam, então, tratar os dados a partir desse formato aqui. Eu não lembro se ele vai trabalhar também nessa outra perspectiva aqui do JSON, né? Mas o CSV, ele vai estar discutindo conosco, né? Se não me engano. Então, são ferramentas que a gente precisa usar, olhar, mexer, não quebra, né? Para que a gente possa fazer esses filtros. E a gente vai encontrar também, assim como a gente viu lá no Google Acadêmico, a busca avançada. Aqui, ó, então, na busca avançada, né, nos dá a possibilidade também de olhar de maneira
detalhado aqui os elementos em que a gente pode fazer, né, a escolha e fazer os filtros, né, necessários para localizar os materiais, né? E, consequentemente, a gente depois trazer, né, baixar e guardar de forma adequada para fazer o uso na construção dos nossos projetos e também na produção dos resultados, né, quando a gente estiver fazendo a análise. Vamos para a terceira, aliás, que é a Revista Latino-Americana de Etnomatemática. Numa página de um periódico, a gente encontra também um buscador, às vezes de forma mais discreta, né, do que a gente vê na biblioteca de tese, que é um buscador, fica bem central, né, você vê diretamente. Aqui a gente vai encontrar, ó, de uma forma bem discreta, aqui no canto direito, né, que vocês devem ver, da revista. Então, se você clica aqui, você pode colocar um termo, eu já tinha colocado aqui para buscar as informações sobre etnomodelagem, mas como é uma revista especializada, né, então, a gente pode se utilizar de outros critérios para fazer essa busca, salvo se a gente já tem aqui com precisão qual o nome do artigo que a gente quer buscar, né? Mas se a gente quer explorar, a gente pode utilizar os indexadores, né? E a revista, ela tem aqui os links para ter acesso a esses indexadores, além de deixar disponível diretamente o acesso a cada um dos artigos. Olha só, aqui a gente tem os artigos, né? Aparece os artigos para baixar em PDF. Agora você imagina, temos que buscar todas as publicações lá desde a primeira edição. Então, para facilitar este processo, né, a gente tem aqui os indexadores. A gente tem os links dele. Eu vou explorar só esses dois aqui para a gente citar como exemplo também, porque a maneira como isso se organiza em cada tipo de página, né, em cada diretório desse, pode ter ali as suas especificidades, variações, né, a maneira em como cada um desses indexadores são programados. Eu vou clicar nisso aqui. Olha só, quando a gente abre, né, ele já traz para a gente aqui um conjunto de informações, ó, sobre a revista. Vai desde os países, ó, que são autores, né, é possível a gente clicar, tem um gráfico dinâmico, né, olha aí, que nos possibilita ver, ó, e a relação entre os países aqui que produzem, né, os materiais na área de etnomatemática. A gente pode clicar aqui em indicadores, que a gente vai ter a oportunidade também de, perdão, a gente já estava nele, de encontrar, olha só, os países, a quantidade de países que publicam, a quantidade de artigos científicos, quantidade de instituições, né? Então, é possível a gente ver isso e até fazer o print dessas informações. É possível a gente clicar e pegar essas informações e produzir um artigo, né? Aqui a gente visualiza como está a distribuição, olha, das publicações em etnomatemática por autoria, né, nos diversos lugares do mundo para essa revista. Então, aqui a gente tem essas informações em forma de gráficos, né, de infográficos até, que nos possibilita ver. Só clicando aqui, a gente vai conseguir, ó, fazer o download das imagens, né, puxar essas imagens. Olha, e aqui a gente ainda tem a possibilidade de puxar também as tabelas, ó, com as publicações, tá, por país e por instituição. Então, se a gente quer fazer um mapa rapidinho, né, da produção do conhecimento sobre etnomatemática no mundo e a sua relação com as instituições, isso aqui nos possibilita ter essa visualização bem rápida, né? O outro é esse aqui, da rede ibero-americana, né, da rede B. Aqui nos possibilita, sim, fazer o filtro, olha aqui, por ano, né? As publicações da revista vai desde 2008, né? Então, eu posso fazer rapidamente aqui o filtro, clicando no ano que eu quero encontrar, né, os artigos, os materiais que estão lá, ele já vai trazer para mim aqui rapidinho, já, tudo organizadinho. Com os títulos, em que a gente pode olhar diretamente, clicar e baixar, né, os materiais que estão disponíveis. E a gente pode fazer o filtro também por período. Certo? Então, os indexadores nos ajudam justamente a fazer essa leitura a partir de uma palavra-chave, né? E a própria máquina é capaz de gerar as informações diretamente para a gente, sem a gente precisar estar copiando de uma por uma, para criar um quadro ou uma tabela, né? Porque essas informações elas já vão aparecer prontas, né? E aqui a gente tem também, olha, um motor de busca, né?
A gente pode colocar a palavra que a gente quer buscar, o nome do autor, um assunto, né, e fazer aqui a seleção diretamente por esses itens, né? O título, o autor, o assunto, o ISSN, e também o editor. Né? E aí a gente tem um filtro também de buscas avançadas. A gente pode observar que os elementos, né, desses buscadores, eles são semelhantes, né? Apesar da apresentação gráfica ser um pouco diferente, às vezes, de um para outro, no que se respeita à localização dessas informações. Mas são elementos básicos que a gente pode encontrar nessas páginas para fazer justamente o filtro dessas informações. Então, quem vai pesquisar em etnomatemática tem essas referências, dentre outras, né? Conforme a gente viu lá na Biblioteca Digital de Tese, se você quer pesquisar numa universidade específica, você, chegando lá, você vai encontrar e saber quais são as universidades que produzem sobre etnomatemática. E aí, se você tem um autor que você se interessa nas orientações no que é produzido por ele, lá você encontra rapidinho também as produções que estão lá. Então, isso nos ajuda a fazer essa localização, esse levantamento e baixar os materiais que estão disponíveis também, quando abertos. E aqui a gente tem a nossa recente biblioteca digital, em que a gente tem um acervo que nos dá acesso a uma pesquisa também organizada por tipos de documentos, né? E a gente tem os livros, os trabalhos de conclusão de curso, que vai desde as teses, dissertações, artigos, vídeos também e outros formatos de materiais. E como nas demais páginas, a gente também tem um motorzinho de busca aqui, ó. Basta clicar na lupinha da pesquisa, pode colocar o termo, pesquisar, e então já vai trazer onde e os formatos, né, dos materiais possíveis para a gente, tá? Já traz a lista, né, retorna para a gente com uma lista, com os nomes, né, e você pode clicar e vai lhe levar diretamente para onde o material está disponível. E aí você vai encontrar a lista de resumos, né, que você pode olhar, explorar, escolher e acessar o arquivo original, né, porque a gente tem aqui também na biblioteca o endereço de onde está o material, ou indicativos de material para leitura também, e para compra, melhor dizendo, para compra, né? E também você pode acessar os materiais que são abertos gratuitamente, né, para o pesquisador. Então, eu trouxe alguma dessas ferramentas, primeiro, a ferramenta do Google Acadêmico, né, que nos possibilita aqui uma busca geral das informações, e aí vem tudo, né, tudo que é produzido e que está disponível na rede, que é possível se alcançar com esse motor de busca, vai aparecer para a gente, né. E as outras são mais especializadas, né, porque uma tem a ver com o diretório de pós-graduação, a outra é um periódico, e dentro de cada lugar a gente vai encontrar. Se formos pesquisar no âmbito do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, nós vamos encontrar uma base chamada de BIA. Ela está em processo de construção e os trabalhos de TCC estão sendo colocados lá, né? E aí nós estamos falando tanto dos artigos quanto das dissertações e as teses também que são defendidas no âmbito do Instituto. Então, vamos encontrar ferramentas semelhantes a essas que foram apresentadas aqui, né, para que a gente possa explorar. Deixa eu só passar aqui. Tá? Então, o que se espera, né, com essa apresentação aqui no final? Né, que as noções básicas referentes ao uso dessas ferramentas digitais, de localização, de obtenção dos materiais bibliográficos na web, possa contribuir no processo de desenvolvimento das habilidades relativas ao manuseio das tecnologias digitais, aplicadas em particular ao processo de construção dos conhecimentos, né, que envolve os problemas de pesquisa, em particular a etnomatemática e a etnomodelagem. Tá? Então, esses são os principais elementos, né, apresentados em relação à nossa discussão, que centra nos diretórios, indexadores e buscadores, né, e as referências que foram utilizadas para a gente discutir aqui estão disponíveis também na página do GPI, onde vocês fizeram a inscrição, e daqui tem um artigo que já está quase pronto. Não deu tempo de apresentar aqui para vocês, para disponibilizar lá, melhor dizendo, e nem colocar com antecedência, tá? Peço até desculpa por conta disso aí. Mas o material vai estar disponível a partir dessa exposição que eu estou fazendo aqui para vocês. Sei que meu tempo já estourou, o Luciano aí já está a pontos, e era isso, né? Eu queria para apresentar para vocês nesse primeiro momento. Muito obrigado, professor Ramos. A gente teve uma pergunta da Tânia,
E até o Francisco Alisson já respondeu, né? Quais seriam as ferramentas podem ser utilizadas pelo orientador para a verificação de que seu orientando não esteja cometendo plágio durante a escrita? E aí no chat o Alisson sugeriu aí as ferramentas Copy Spider, mas a gente debaterá mais ali no final. Agora a gente vai falar sobre dados educacionais abertos e as possibilidades de pesquisa. O Francisco Alisson da Silva Souza, ele é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e especialista em Tecnologias e Educação Aberta e Digital pela UFRB, tem experiência na área de desenvolvimento web, banco de dados e redes de computadores, atua como tutor do curso de bacharelado em Sistemas de Informação pelo Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Piauí e ministra disciplinas de informática pela SEDUC Piauí, nas ofertas em EAD. Atualmente coordena a área de Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Piauí, Campus Angical, e é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Inclusão e Políticas Públicas, GPIP, do IFP Campus Angical do Piauí. Alisson, se encontra aí? Boa tarde. Oi, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Vocês me deem um retorno aí se o áudio falhar ou tiver com algum ruído. Vocês me deem aí um retorno. Deixa eu só organizar aqui a minha tela. Ok, né? O Alexander já deu ok. Então, no decorrer da fala, se houver alguma falha aí, vocês me dão um retorno. Certo. Obrigado. Eu queria avisar também que quem tiver alguma questão pode deixar no chat que a gente repasse no debate logo após a fala do Alisson. Obrigado. Tá ótimo, então. Ok. Então, pessoal, primeiro dizer que é uma satisfação, né, estar participando desse momento, desse encontro de grande aprendizado, né, para mim também, acredito que para todos, após essa riquíssima aula aí do professor Ramos, um extraordinário, e consegue andar aí passear aí por várias áreas, né, e sempre desenvolve muito bem, né. O professor tem essa capacidade. Então, o que a gente viu aí foi uma aula bem completa, né, sobre esses buscadores, as possibilidades de pesquisas a partir dessas ferramentas, né, essas consultas a partir dessas ferramentas aí demonstradas pelo professor Francisco Ramos. Pessoal, a partir dessa abordagem inicial, né, que já foi bem clara, né, bem ampla, já trouxe bastante informação. Eu vou tentar trazer aqui algumas contribuições, digamos assim, mais a nível de mostrar como que funciona, né? Em termos gerais seria isso que o professor já apresentou, né? Em termos mais amplos, vou tentar mostrar aqui como que funcionam essas buscas e também outras ferramentas que ajudam a gente a explorar melhor os dados, né? E além dessas plataformas, a gente vai tentar focar aqui principalmente na questão dos dados abertos, né, mais voltados para esse tipo de educação, e permitir que vocês, para quem ainda não conhece, ainda não explorou, né, ter essa visão, né, esse olhar aí sobre essas bases de dados, para que vocês consigam aprimorar as pesquisas, obter esses dados aí que certamente irão contribuir com os projetos de todos, ok? Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Chegar aqui a minha tela para vocês. Aqui. Acredito que chegou para todos aí, né? Eu consigo visualizar aqui para vocês
se concentrarem mais na apresentação. Vou desabilitar aqui a câmera. Também elaborei essa apresentação aqui mais também para servir como esse guia, né, esse norteador da nossa abordagem, mas a gente pode certamente flexibilizar, né, abrir para as interações aí. A ideia é a gente fazer justamente essa discussão, esse debate, para a gente aprimorar isso que já nos trouxe aí o professor Francisco Ramos, certo? Embora tenha aqui essa apresentação, essa sequência, mas está aberto para que a gente possa conversar, vocês possam complementar também. Vamos tentar fazer de uma forma bem interativa, certo? Ok. Então, como eu falei, nossa intenção é trazer uma contribuição nessa área das ferramentas, né, das aplicações computacionais destinadas aí como suporte à pesquisa. Enquanto desenvolvedor de software, tenho me dedicado nos últimos anos aí a pesquisar sobre dados, né, descoberta de conhecimento, base de dados, mineração de dados, então trabalhar com formas que a gente possa obter informações, né, descobrir detalhes, né, que possam nortear aí, inclusive a tomada de decisão, que possam enriquecer, nesse caso específico, as pesquisas que vocês venham a desenvolver. Então, esse é o objetivo que a gente quer contribuir aqui com esse nosso encontro. Então, eu coloquei aqui uma pequena sequência, como eu falei, né, nada, a gente pode dinamizar isso aqui, pode flexibilizar. Então, a contextualização, um pouco dessa questão da evolução da tecnologia, desenvolvimento. A internet, com certeza, foi o que permitiu, né, a gente chegar a esse nível que a gente tem hoje de interação e de armazenamento de dados. Aí a gente já vê logo na sequência a questão do banco de dados, né, fazer uma abordagem de uma forma que vocês consigam compreender como que é feito esse armazenamento que permite essas pesquisas, essas consultas, e a questão dos dados abertos, que é uma das fontes, né, que a gente vai demonstrar, e formas da gente fazer visualização, né, para melhorar a compreensão dos dados. Né? A gente faz essa busca, tratamento, e utiliza ferramentas de visualização, com certeza isso facilita bastante a nossa apresentação e a questão da compreensão dos dados que a gente esteja buscando, né, a gente esteja consultando. De início, eu trouxe até destaquei aqui um trecho apresentado pelo nosso professor Ramos, inclusive esse aprendizado constante, né, que a gente tem com o professor. Então, isso aqui foi numa conversa rápida ali, a gente conversando sobre essa atividade, ele manda, né, umas ideias, algumas coisas, e um trecho uma mensagem, né, que ele me enviou, achei essa tão interessante, né, que eu resolvi fazer esse recorte para destacar aqui, que é em relação ao próprio ciclo, né, essa atividade que a gente está aqui reunido agora, que é justamente para a aproximação, né, de diversos campos de conhecimentos para criarmos uma agenda de pesquisa com base na etnomatemática como uma teoria do conhecimento. Então, isso aqui não foi nem um trecho, não foi nem uma formulação que o professor, tem essa definição aqui sobre o nosso ciclo. Isso aqui é uma conversa, né, um bate-papo informal. Observe como o professor está sempre passando os seus conhecimentos, está sempre ensinando, né? Então, achei interessante essa conversa rápida aqui, e aí eu fiz questão de destacar, para a gente ter essa visão sobre o ciclo, né? Sobre o propósito, né, da gente estar aqui reunido. Então, ainda na questão da contextualização, pessoal, é exatamente isso que o professor já trouxe, que é essa questão da informatização, né, a tendência da inserção dos sistemas informatizados nas diferentes demandas. Isso aqui engloba certamente todos os segmentos, né? Essa é uma tendência, né, digamos assim, uma tendência sem volta, uma tendência cada vez mais forte da informatização, seja qual for o segmento, exige essa adaptação, principalmente essa situação que a gente tem vivenciado
potencializou isso adiantou aí, certamente, alguns anos dessa tendência que a gente já vinha forte, né, de inserir ferramentas computacionais em atividades do dia a dia, gerenciamento, atividade escolar, tudo. A gente tem essa tendência e, como eu falei, nessa situação que a gente vive, nessa essa complexidade mundial, né, então isso só trouxe ainda mais forte, né, potencializou essa tendência. Né. Na parte educacional, nesse contexto educacional, não é diferente. A gente tem as aplicações, os sistemas que são desenvolvidos com esse propósito do gerenciamento de aplicação dentro das instituições de ensino, da gestão educacional. Certamente, se não todos aqui, mas grande parte são professores, são pesquisadores, vivenciam, né, têm atividades em escolas, lecionam, e já devem ter o seu contato com algum tipo de sistema, né, para gerenciar ali a nota dos alunos, gerenciar a frequência, o sistema da gestão escolar, como um todo. Então, esse é um dos segmentos que certamente não poderia ficar de fora dessa tendência, né, dessa atualização. Então, assim, imagine aí as infinitas folhas de registros, formulários, toda aquela papelada sendo informatizada. Então, isso que a gente denomina de tendência de demanda emergente, né, principalmente nessa área nossa educacional. E um recorte que também que eu fiz questão de destacar inicialmente, quando o professor Dimas Felipe, ele menciona aqui, né, a sociedade e a tecnologia estão integradas e a tecnologia tornou-se o aspecto dominante da civilização. Acho que essa afirmação, né, esse recorte aqui daria aí uma discussão de várias horas, que daria um outro ciclo de debate. Né? Então, observem, eu fiz questão de fazer esse recorte justamente porque ele resume, né, traz alguns pontos aí, inclusive polêmicos, essa questão da dominância da tecnologia, a influência da tecnologia nas gerações, né, a gente tem aí as gerações mais recentes já com chamados nativos digitais, já tem essa influência mais forte, e aí os que não são nativos, os imigrantes digitais chamados, né, também sofrem essa influência, não tem jeito. Então, isso aqui certamente daria aí uma boa discussão. Até recentemente tem um vídeo, tem uma série, né, aliás, um documentário bem resumido, mas é bastante interessante, que está o dilema das redes. Eu não sei se alguém que esteja aqui participando já assistiu, já viu esse documentário, que traz justamente à tona essa polêmica, né, da influência, principalmente desses recursos das redes sociais, da estratégia que existe por trás disso, né? Então é interessante assistir esses dias e recomendo depois que vocês possam visualizar, vocês vão ver que realmente rende, né? Bastante, daria uma discussão bastante interessante. Depois posso deixar aqui o link para vocês, o dilema das redes. Se alguém já viu aí, pode até comentar aí o que achou, se achou interessante. Quanto ao desenvolvimento tecnológico, esse nível que a gente chegou hoje, que a tecnologia hoje permite, né, que a gente faça, exemplo disso que o professor demonstrou, né, ferramentas de busca, né, altamente robustas, ali, resposta de volumes gigantescos de dados, né, pesquisas em volumes muito grandes, em tempo extraordinariamente rápido. Você faz uma pesquisa, aplica lá os filtros, como o professor demonstrou, vários filtros, e a ferramenta rapidamente já te responde aquilo ali, aplicando todas as condições daquilo que você está solicitando. Então, isso hoje é possível graças a esse desenvolvimento constante que a gente tem, sobretudo nas últimas décadas, na última década principalmente, né? Desenvolvimento dessa infraestrutura de tecnologia. A gente tem uma ferramenta daquela funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, acessível em qualquer parte do mundo, respondendo a requisições de usuários, pesquisadores do mundo inteiro. Então, por trás disso, por trás de uma ferramenta dessa, tem toda uma infraestrutura tecnológica, que hoje, né, o nível de desenvolvimento que a gente tem
permite que a gente tenha ferramentas com esse desempenho. Seria uma coisa impensável algumas décadas atrás. Existia essa ideia? Certamente. Existia esse objetivo de ter uma ferramenta dessa, ter essa quantidade de armazenamento? Com certeza. O que a gente não tinha anteriormente era a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico que permitisse isso. Hoje a gente tem, e aí os tópicos são desenvolvimento de hardware, a gente menciona o hardware, é a parte física, né, da infraestrutura da computação, são os computadores com grande capacidade de processamento, armazenamento. Então, isso evoluiu bastante, isso é a base, né? Essa é a evolução que permite que a gente tenha essas aplicações de alto desempenho hoje. Se não tiver uma máquina altamente potente, né, altamente robusta, a gente não vai ter um sistema de busca igual aos que foram demonstrados aqui, os que vocês devem usar no dia a dia, um buscador de conteúdo na internet, uma plataforma de vídeo, os streams, né, como a gente tem agora, stream de áudio, vídeo, a gente tem isso possível porque a gente teve esse desenvolvimento bem considerável na parte da infraestrutura, né, quando a gente fala do hardware, é o desenvolvimento físico, né, dos equipamentos, digamos assim. E o software também evolui e conseguem ter esse desempenho, como eu falei, por conta dessa estrutura que a gente tem. Por isso, e como consequência, a gente tem os recursos acessíveis. A plataforma que foi demonstrada, que a gente vai mostrar aqui rapidamente, onde ela está funcionando, de onde vem esse serviço, onde está esse provedor, para a gente não interessa, a gente quer saber que funciona. O usuário final, quando ele abre lá uma biblioteca digital para fazer a sua pesquisa, seja do Google, qualquer outra que foi demonstrada, outra que vocês conheçam, você não quer saber se aquele serviço está vindo de qual país, de qual quem está provendo aquele serviço, você quer saber que funciona. Então, a gente tem isso acessível graças ao nível que a gente alcançou, né, até o momento de desenvolvimento tecnológico, que amanhã já vai ser mais desenvolvido que hoje, aí, consequentemente, um desenvolvimento constante. E tudo isso para que a gente consiga acessar, né, não adiantaria de nada um buscador desse, uma ferramenta uma plataforma de pesquisa, né, uma biblioteca digital dessa funcionando em um país lá da Europa, ou qualquer outra região do mundo, qualquer outro continente, se a gente não tivesse como acessar, né? Então, a gente tem digamos assim, o boom da internet, da década de 90 para cá, do final da década de 90 para cá, que permite, né, essa conectividade que permite que a gente tenha acesso a esses recursos. Porque se a gente for considerar que a Europa, a América do Norte, a Ásia, são bem desenvolvidos, né, tecnologicamente. Então, para a gente consegue ter acesso a todos esses recursos, digamos assim, do mundo, né, tudo que está acessível, a gente consegue através dessa rede de alcance mundial que é a internet. Então, o grande crescimento da internet, né, que é mencionado nos trabalhos, pesquisas como o boom da internet, que trouxe, né, isso à tona, né, que permite que a gente consiga ter acesso a esses recursos, que a gente consiga desenvolver os nossos recursos e esteja disponível também em qualquer outra parte do mundo também, ok? Então, o meio, né, de acesso também, ele certamente tem grande contribuição, né, porque permite a gente disponibilizar e ter acesso a conteúdo. E aí vem a questão das redes sociais, que é o grande volume aí de conteúdo, né, pessoas fornecendo informações diariamente, toda hora a gente está fornecendo informações pessoais, a gente está alimentando sistemas, a gente está alimentando banco de dados aí gigantesco, a gente está lá o tempo inteiro colocando essas informações, onde estamos, o que gostamos, o filme que assistimos, as recomendações, a gente está todo tempo ensinando para essas aplicações quem nós somos, certo? E aí vem a outra discussão, né, que daria também um outro debate bem produtivo, que é a questão do uso desses dados, né, para publicidade, e aí vem uma discussão certamente bem ampla. Mas, de forma geral, é isso. A gente
informa essas aplicações. A gente está o tempo inteiro alimentando esses sistemas que conhecem, vão conhecendo cada vez mais o usuário, e aí o que eles fazem com esses dados, recomendações, isso aí já seria, como eu disse, uma outra discussão bem ampla. Um marketing, por exemplo, né, que é a questão da recomendação de conteúdos, anúncios, isso tudo, porque os sistemas, essas aplicações conhecem o usuário, porque o próprio usuário está o tempo inteiro dizendo o que ele é, o que ele faz e tudo, né? Praticamente tudo a gente ensina lá para as aplicações. E aí, em era de inteligência artificial, então, é um poder aí absurdo. Então, a responsividade, a questão da disponibilização disso em vários dispositivos, né? A gente tem, de início, né, as aplicações mais voltadas para a questão do computador, o computador de mesa, do desktop, a gente tem as aplicações que conseguem se adaptar aos dispositivos, né? A questão da responsividade, principalmente depois do avanço aí da era mobile, dos dispositivos móveis. Então, está todo mundo com um smartphone, que é um computador de grande capacidade de processamento, então as aplicações foram seguindo esse rumo também. Afinal, precisa acompanhar o usuário, né? Precisa saber o que o usuário está utilizando. E, em consequência disso, a gente tem aplicações, tem demandas emergentes que exigem a informatização. As aplicações, né, de informatização aí em quase todos os segmentos, vamos dizer assim. Então, todos esses sistemas, eles coletam dados, né, a gente está informando os dados, desde o simples formulário que você preenche, né, um cadastro, uma pesquisa, ali você está fornecendo os dados, aquela aplicação está armazenando para que depois esses dados possam ser consultados, disponibilizados. Então, a aplicação, ela coleta os teus dados, né, no nosso exemplo simples, de um formulário. Então, a aplicação vai coletar aqueles dados e vai armazenar no banco de dados daquela aplicação. Então, o banco de dados, nessa abordagem bem clara, seria isso, né? O local onde se armazenam as informações. E onde tem esse local? É um banco de dados só? Onde que fica esse tal banco de dados? Então, as aplicações, ela têm seus locais de armazenamento, né? Sua tecnologia de banco de dados, para que depois, como eu falei, possa ser processados, analisados, disponibilizados. Então, cada aplicação tem o seu local de armazenamento, o seu banco de dados. E quanto mais aplicações a gente tem, mais tudo do meio físico, digamos assim, do analógico, migrando para o digital, a gente tem mais aplicações, consequentemente, a gente tem mais dados, a gente tem banco de dados maiores, volume de dados gigantescos aí, digamos assim, né? Então, se a gente tem mais dados armazenados, então a gente tem capacidade precisa a gente trazer esse olhar, que é a nossa proposta aqui, da gente começar a explorar isso e começar a extrair conhecimento, para a gente não ter só um monte de coisa lá armazenada, sem a gente ter a oportunidade de explorar, né? Como era no início, né? As aplicações apenas armazenavam os dados, né? Que a gente tem o dado bruto, digamos assim, e depois começou a se desenvolver tecnologias de explorar esses dados e extrair conhecimento. A gente precisa conhecer, né? A gente precisa saber o que tem, trazer de informação, né? A partir dessas bases de dados. Então, o local de armazenamento é o que a gente chama de banco de dados. Assim como tem o banco de sementes, tem o banco de leite, tem o local de armazenamento. Então, onde você armazena os dados, é o banco de dados daquela aplicação. Das características aí principais é a questão do volume, né? Como eu falei, em decorrência de tudo isso que a gente já apresentou até agora, inclusive apresentou muito bem o professor Ramos. O volume é cada vez maior. A disponibilidade, já que está em aplicações que estão acessíveis o tempo inteiro, então tem lá os dados disponíveis. E como eu disse, né, a partir de dados brutos, tem técnicas que eu posso aplicar ali um processamento e eu posso fazer a extração de conhecimento. Só o dado bruto lá armazenado não vai ter valor, mas quando eu começo a extrair conhecimento, né, a informação, sim, ela tem
o valor de ouro, digamos assim. Então, como é feito esse armazenamento, né? Ainda é muito forte, né? Ainda é, digamos assim, como principal um modelo relacional. Existem outros modelos, né? Outras tecnologias também de armazenamento, mas ainda é muito presente o modelo relacional. O pessoal da matemática que estuda álgebra relacional certamente desenvolve isso aqui, né, muito bem, né, que é um modelo lá de representação em tabelas. Imagine aí uma tabela do Excel, onde eu tenho lá aquela organização em colunas e linhas, né? Então, ali eu posso dizer que nas minhas linhas eu tenho os registros do meu banco de dados. Vamos pegar como exemplo aí uma aplicação que o professor demonstrou, de uma biblioteca digital. Então, tem lá o cadastro dos autores, por exemplo. Então, eu tenho lá no banco de dados daquela biblioteca digital, uma daquelas lá que o professor Ramos demonstrou, eu tenho lá não tenho aqui a informação técnica específica, mas provavelmente deve ser um banco de dados com esse modelo relacional. Então, eu tenho lá essa organização em tabelas, então, considerando onde é armazenado o registro dos autores. Então, teria lá, em cada linha, né, daquela tabela, um registro de um autor, e as colunas são os atributos, ou seja, são as características que eu preciso armazenar para cadastrar um autor, para permitir que vocês, pesquisadores, possam aplicar os filtros. Por exemplo, tem lá uma coluna, os atributos, né, que são as características, e que eu preciso armazenar de um autor em uma biblioteca digital, né? Lá o nome, o e-mail, a instituição, que eu for considerar que aquela aplicação considerar que é importante se armazenar sobre um autor, então eu tenho isso na tabela de autores. Então, só frisando aqui, nesse modelo relacional, né, as colunas são os atributos, que são as características, né, daquela entidade, né, que eu preciso armazenar, né, e as linhas são os registros. Então, a partir desses atributos é que eu posso aplicar os filtros, que também foi demonstrado muito bem pelo professor. Quando eu busco lá pelo nome do autor, então a aplicação vai buscar lá, né, naquela tabela de autores, um nome do autor que contém aquela parte, seja um nome exato, ou inicie com aquela parte do nome. Então, ele busca exatamente naquele atributo. Por isso que é importante ter essa informação armazenada de forma organizada. A ideia aqui é que vocês, além de realizarem as pesquisas, que vocês certamente já devem realizar e a partir de agora vão melhorar, né, as pesquisas de vocês nessas bases, vocês tenham essa visão geral de como que funciona aquilo ali, né? Como que é feita essas buscas, o armazenamento e como que é feita a busca. Então, trazendo aqui um exemplo, né, bem genérico, só para representar isso que eu falei, é nesse sentido aqui, né? Imagina, isso aqui é uma representação de um modelo relacional. Então, aqui eu tenho as características que eu preciso armazenar. Imagina aqui que seja armazenamento dos registros de autores, certo? Então, nas colunas eu tenho as características e nas linhas eu tenho os registros, as instâncias, certo? Desse armazenamento específico. Vamos imaginar aqui que seja o armazenamento dos registros de autores. Então, tem um identificador, né, que é um conceito bem técnico aí de banco de dados, tem um nome, o e-mail e outras informações que eu preciso armazenar aqui no autor. Então, quando eu pesquiso pelo nome do autor e a minha aplicação, né, a minha plataforma, o meu sistema lá que eu estou utilizando, ele tem essa organização, ele vai buscar aqui, ó. Coloquei lá, estou buscando pelo autor John, e ele vai lá buscar pelo nome, né? Procura todos os autores que no atributo nome tem aí esse valor John. Aí eu posso fazer uma pesquisa exata, uma aproximada, por trechos aí, né? Depende de como a aplicação faz esse filtro. Então, a forma que é organizado esse modelo aqui. Essas pesquisas e essa organização, como eu falei, segue aí a estrutura é um modelo relacional, né? As consultas, né, são baseadas nesse modelo relacional. A organização e as consultas. Para mim, consumir, adquirir esses dados, né, ter como resposta da aplicação esses dados.
uma representação aqui um pouquinho mais técnica, mas só a fim de ilustração mesmo, né? Não vamos entrar nessa, não é o nosso propósito explicar tecnicamente como está lá isso armazenado, né? Isso aqui é só a fim de ilustração mesmo, para que vocês tenham essa noção. Isso aqui seria lá uma representação de um banco de dados, vamos manter aí o exemplo da biblioteca digital. Cada quadrinho desse aqui, né, digamos que são as entidades, ou seja, o que eu preciso armazenar, né, para permitir que o meu pesquisador realize as buscas. Então, posso considerar que aqui são os autores, a tabela de autores, aqui são os tipos de publicações, aqui são as publicações, e aqui são as outras informações. Então, o que eu precisar, o que a minha biblioteca, o sistema da minha biblioteca digital permite eu consultar, então ele deve estar armazenado certamente seguindo essa organização aqui. Isso aqui é um diagrama, digamos assim, trazendo para um termo mais técnico, mas só para ilustrar aqui para vocês como que é feito esse armazenamento. Então, se eu tenho crescimento de aplicações, se eu tenho banco de dados com volumes crescentes, né? Então, tem um armazenamento cada vez maior, tem mais dados brutos lá sendo coletados e armazenados o tempo inteiro, que permitem as pesquisas, né? Então, uma iniciativa bem interessante, trazendo aqui para o contexto mais nosso aqui no Brasil, né, a política de dados abertos, que é bem clara a definição aqui, né? Abrir os dados de instituições, do governo, né? Isso é uma iniciativa governamental do governo federal, que é abrir esses dados. Imagine aí quantas aplicações, quantas plataformas não tem aí o Ministério da Educação, o INEP, as instituições de ensino, cada instituição de ensino tem adota aí uma plataforma, né, uma aplicação para gerenciamento do seu funcionamento, gerenciamento acadêmico. Então, isso coletando dados e armazenando. Então, o governo federal instituiu essa política que é bastante interessante, né, bem fértil para a pesquisa, que é a política de dados abertos, ou seja, eles querem dizer isso, né? O Ministério da Educação, em suas diversas aplicações computacionais, tem muitos dados, cada aplicação tem o seu conjunto de dados organizados, então a gente vai abrir isso para que a comunidade possa ter acesso, a comunidade possa pesquisar, e aí o pessoal pesquisador interessado aí em dados, né, acha aquilo ali mesmo como uma praia, né? Começa a ver aquele monte de informação, começa a idealizar a pesquisa, né? Então, as possibilidades aqui são gigantescas. Então, essa iniciativa é bastante interessante. Eu ainda acho pouco divulgada, né? Eu acho, assim, iniciativas como essa que a gente tem aqui agora, essa oportunidade, aliás, que essa atividade, né, que permite para a gente, né, apresentar esses recursos, eu acho bastante bem interessante, né, bastante rica, porque a partir daqui um pesquisador outro começa a ver essas possibilidades, e às vezes é uma fonte que ele estava em busca, alguma coisa que estava limitando o trabalho dele, ou uma ideia de pesquisa que ele tem, mas tinha limitações de buscar esses dados, então, ainda como eu mencionei, né, deveria ter mais publicidade, ter mais divulgação. Então, isso pode potencializar aí as pesquisas de vocês. Então, são dados abertos, estão lá para pesquisa. Que dados são esses? Então, oi. 5 minutinhos aí para encerrar. Ah, beleza. Então, vou dar uma apressada aqui para a gente abordar aqui rapidinho. Beleza. Então, a gente pode considerar aqui como uma sequência aí, né? Uma linha do tempo dessa disponibilização desses dados. Tem como base, né, a partir da Lei de Acesso à Informação, que fundamentou isso, né, para as pessoas terem acesso a esses dados, tornar isso público, né, por consulta por qualquer pessoa. Depois vem aí as regulamentações, que vou deixar disponível esse material, vocês podem se aprofundar também. Isso aqui é mais para ilustrar como o que a gente tem hoje, né, em termos de fundamentação legal, de disponibilização desses dados. Então, como uma sequência, a gente tem a parte da coleta, né, dos dados que a gente tem,
E aí, como eu falei, esses dados a gente adquire de forma bruta, na maioria dos casos, e depois a gente faz esse processamento, esse tratamento, para depois ir lá para a questão da visualização. É muito importante a questão do processamento, né, da limpeza, de tratar esses dados para filtrar, digamos assim, né, para a gente ter uma visualização mais clara. Então, por onde começar, né? Por onde eu começo a explorar? A gente tem aí o portal de dados aberto, né? Portal Brasileiro de Dados Abertos, aqui o link, né? Como eu falei, vai estar no material. Tem várias instituições lá que publicam, que tem já material, ainda falta muita coisa, mas já tem muito material publicado, inclusive para o nosso campo aqui, né, da educação, já tem lá muita coisa do INEP, muita coisa interessante. Você pode aplicar os filtros aqui que você quer pesquisar dados educacionais e começar a extrair esses arquivos. Vou tentar mostrar aqui. E aqui são algumas ferramentas que a gente pode ver aqui rapidamente. Deixa eu dar uma corridinha aqui para mostrar. Ó, esse aqui, né? Por onde a gente começa a explorar. Então, tá aqui o link. Ó. Então, a base, vocês podem começar por aqui, né? Pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos. Aqui já é um reflexo, né? Daquela sequência de regulamentação, né? Daquela base legal. Então, tem aqui várias instituições, vários conjuntos de dados que vocês podem encontrar aqui descritos como datasets, né? Que são os conjuntos de dados. Então, tenho vários aqui, ó, que são as instituições que publicam esses dados. Você pode começar a sua pesquisa. Por exemplo, vamos buscar aqui nosso objetivo aqui educacional. Tem aqui dados do INEP, né? O que tem aqui do INEP, né? Tem vários. Ele te dá a descrição da base de dados e as opções de download, né? Daquele formato de arquivo. Pode baixar um formato lá da sua planilha, né? Seu XLS. Você vai abrir lá no seu Excel, no Calc. E tem o CSV, que eu vou ver se eu consigo mostrar aqui rapidinho. Mas só para vocês visualizarem aqui. Eu seleciono a organização, nesse caso aqui eu peguei o INEP. E aqui as bases do INEP que ele disponibiliza para download, para que eu possa trabalhar com esses dados, ele te dá sempre a descrição completa do que é aquela base e a opção de download daquele arquivo, certo? Já até deixei aberto aqui essa página aqui do INEP Data, né, que é uma aba aqui que trabalha com a disponibilização desses dados, especificamente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, nosso conhecido INEP, e aí ele te dá esses dados já todos organizados aqui, né, por área, né, sobre as temáticas aqui que você quer explorar, já está tudo bem organizadinho, cada tópico desse aqui vai estar lá o conjunto de dados que eu posso explorar. Um exemplo aqui, dado educacional. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Ó, que é um painel educacional, uma ferramenta do INEP. Vou tentar buscar um dado aqui, né? Um conjunto de dados aqui por abrangência. Vamos pegar aqui um painel educacional estadual. Vou dar um exemplo aqui que depois vocês podem aprofundar aí as pesquisas de vocês, as buscas, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui sei lá, pegar aqui o estado do Piauí, vocês aplicam os filtros aí de acordo com o objetivo, né, de vocês. Aí ele me traz aqui várias tabelas, né, vários indicadores, já com demonstração de dados, né, tem todos aqui, né. E eu posso pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, a gente está aqui no eixo, no cenário estadual, né, estado do Piauí, vamos pegar a taxa de aprovação. Tem que te dar uma demonstração rápida aqui desse quadro de dados e te dá a opção de exportar. Exportar é onde eu menciono que você pode fazer o download desses dados, né, para você aprimorar a sua pesquisa, né, trabalhar esses dados. A gente dá algumas opções que você já conhece certamente, o PDF, Excel, e você pode exportar aqui, ó, no nosso colega aqui CSV, esse formato, eu vou dar exemplo desse download desse formato de arquivo, porque é bem interessante de trabalhar, né, aprimorar, né, o processamento desses dados com esse formato de arquivo. Então, eu baixei, o meu arquivo está aqui, ó,
aquela tabela lá, né? Trajetória, taxa de aprovação. Então, o formato do arquivo é o formato CSV, que são valores separados por vírgula. Vão representar um formato de dados onde aqueles valores, aquela organização, né, diz que os valores estão separados por vírgula. Como que eu faço para fazer a visualização? Já adiantando aqui rapidinho, uma das ferramentas que vocês podem utilizar para explorar a questão da visualização, também estou deixando esses links lá no material, é essa ferramenta que eu vou demonstrar que é uma ferramenta que é de uso gratuito, né? Todo mundo aí deve ter uma conta Gmail. Então, uma das ferramentas, das inúmeras ferramentas que tem na Google para a gente utilizar, é essa ferramenta aqui, ó, chamada Data Studio. Muito simples de utilizar. Você coloca lá datastudio.google.com, os links também estão no material aqui. Faz login com a sua conta Gmail, você já vai ter acesso a essa poderosa ferramenta. Para que eu posso utilizar isso? Para visualizar, por exemplo, aquele conjunto de dados que eu baixei lá do INEP. Eu achei essa visualização aqui muito simples, eu preciso trabalhar mais isso. Então, eu vou lá, posso utilizar uma ferramenta dessa aqui que é gratuita, posso criar um novo relatório, rapidinho aqui por conta do tempo, deixa eu fazer aqui, ó. Um dos formatos de arquivos que eu posso enviar para essa ferramenta processar, né, trabalhar, para que eu possa visualizar isso de forma mais detalhada, uma das possibilidades é através de um arquivo CSV, né? Foi exatamente o que a gente baixou lá do INEP. Vou fazer aqui rapidinho, para ver se dá tempo a gente mostrar. Eu vou pegar aqui um dado trajetória, né? Esse que a gente baixou, taxa de reprovação. Deixa eu ver se vai fazer aqui o upload. Bem rapidinho, Luciano. Estou o pessoal da organização aqui, tranquilinho, que eu já vou finalizar, né? A gente tem um tempo para... Pronto. Só mandei, indiquei onde que estava o arquivo e mandei fazer o upload daquele arquivo. Que arquivo? Aquele CSV, né? Aquele formato de arquivo que eu baixei lá no portal do INEP. Tem vários outros aqui, de acordo com o seu objetivo. Então, fiz o arquivo, já foi enviado, está aqui. Adicionar, fazer só uma demonstração rapidinha. Adicionar um relatório, que eu vou perguntar se eu quero criar um relatório. Pronto. E aqui, ó, vou até fazer um do zero aqui rapidinho. Ele me dá esse painel limpo, né, para que eu possa visualizar os dados da base específica. Como eu falei, pode explorar qualquer uma outra que esteja lá disponível. Vou inserir aqui um relatório aqui rapidinho, um gráfico, por exemplo, de colunas. Tem que só clicando aqui, não precisa de nenhum conhecimento avançado em programação, em banco de dados, tá a ferramenta toda em português, tudo bem intuitivo, você vai clicando, arrastando. Então aqui, ó, rapidamente, já adicionei um gráfico aqui, vou pedir para ele me mostrar aqui a taxa de aprovação por ano. Eu posso pegar aqui o nome, substituir isso aqui, né? Em vez da rede, eu vou mostrar por ano. Então, ele já me trouxe aqui, né? Já começa a taxa de aprovação por ano. Eu posso aplicar mais filtros aqui, né? Melhorar essa visualização, trazer por... Mostrar aqui a taxa de... Pronto. Mostrando. E aqui eu vou aprimorando a minha pesquisa. Posso ir montando, como eu falei, tudo graficamente. Eu vou clicando, arrastando, soltando, vendo como que está o meu gráfico. Tem várias opções de gráfico aqui, ó. Seria, ele já te dá os modelos aqui prontinhos. Só vou mencionar aqui qual gráfico que eu quero, selecionar a minha fonte de dados, né? Que é aquele arquivo, exemplo, que eu baixei, e vou modificando aqui e verificando a visualização. Então, você consegue explorar em muito, muito, muito mais detalhes aqueles arquivos que a gente baixa lá a partir de uma base do INEP, por exemplo. Né? Tem muita coisa aqui para explorar. Isso, como eu falei, né, vai depender do seu objetivo, né? Qual o seu propósito aí em pesquisar. Aqui tem vários indicadores aqui educacionais. Ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Luciano, pessoal da organização, chegamos ao tempo, não é isso? É isso.
Muito obrigado, Alisson. Agora a gente vai dar início aos debates. Continuo repetindo, né? Quem tiver suas perguntas pode colocar aí no chat, que a gente vai estar repassando. Você, Alisson, ou professor Ramos, quer discutir alguma coisa sobre a pergunta da Tânia, que ela perguntava sobre as ferramentas de plágio? Alisson, Ramos? Foi. Não, eu até coloquei uma das ferramentas, né, ela pediu um exemplo de uma ferramenta bastante utilizada, onde deve ter outras com potencial semelhante, né, que faz a extração daquele arquivo, você aponta o arquivo que você quer analisar, e ela vai fazer a análise de todo aquele texto, vai fazer a busca, né, o computador que você está rodando nessa análise, ele tem que estar conectado à internet, porque ele vai fazer a análise desse conteúdo, vai fazer a busca desse conteúdo em várias fontes na internet, e vai te dar um indicador lá, um percentual, né, te alertando se encontrou muita semelhança em outras fontes, e aí isso é um bom norteador. Professor Ramos, quer completar? Aqui no âmbito do Instituto, né, a gente tem denominado de plágio, né? Esse aí que utiliza justamente para gerar esses relatórios, né, que o Edson falou, né, de percentual de incidência que tem de possíveis semelhanças com outros documentos, né? Isso a partir de uma busca geral também na web, né? Isso é o que a gente utiliza com frequência. Mas existe, de fato, vários tipos, né? Certo. A outra pergunta que a gente tem é do Rômulo Everton de C. Moia. Ele pergunta: estou realizando uma pesquisa em teses e dissertações que tratam de saberes matemáticos para o ensino primário. Então, a pergunta: por ser uma pesquisa que predomina ser qualitativa, qual seria uma melhor forma de análise? Essa é uma boa pergunta, né? Em particular para quem está fazendo, de fato, pesquisas com foco também na área de matemática, em que a abordagem qualitativa, né, ela é importante para que a gente possa entender os sentidos e significados da construção dos conhecimentos, né, que envolve os saberes e práticas dos diversos grupos distintos, né. Rômulo, eu não saberia te dizer exatamente qual seria a melhor forma de análise, né, mas eu poderia te dizer que, quando a gente fala em pesquisa de abordagem qualitativa, né, em que a gente está buscando justamente entender, né, compreender os sentidos e significados, né, o processo de análise, né, digamos assim, é uma das etapas, né, que nos possibilita, então, chegar a um processo de interpretação que já seria uma etapa seguinte, né. Quando a gente olha para os autores que falam da questão da pesquisa qualitativa em si, a gente, por exemplo, eu posso te citar o Romeu Gomes, né, inclusive é um dos autores que compõe um dos capítulos do livro da Maria Cecília de Souza Minayo, acho que é Pesquisa Social, o nome do livro dela, né? E ele, nesse capítulo, ele vai justamente dizer, né, que possíveis métodos podem ser utilizados no processo de análise qualitativa, no qual, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica que você está olhando ali, o material, os conteúdos, pode ser o objeto da pesquisa, né? E aí você pode ter o caminho da análise de conteúdo, né, ou o caminho da análise de discurso. Um que possibilita muito mais você fazer uma análise que se aproxima de uma sistematização com foco mais quantitativo, e o outro que lhe dá a possibilidade de fazer uma análise com foco mais interpretativo do ponto de vista dos sentidos que são subjacentes àquele processo de comunicação ali, impressa no material escrito ou falado e depois transcrito, né? Então, essa análise, inclusive, ela vai depender muito das intenções da sua pesquisa, das categorias que você elaborou para fazer esse processo de análise, né? Entendendo aí, no sentido clássico, a ideia de análise como a decomposição, né, do todo, as suas menores partes, e, ao mesmo tempo, a realização da síntese, né, que possibilita aí uma compreensão desse processo, né? E quando você olha, por exemplo, para a questão dos saberes matemáticos, né, eu não sei qual é o nível de trabalho que você está fazendo, se é de mestrado, se é de doutorado, né,
Mas eu, por exemplo, eu tenho mais traquejo com o trabalho na orientação de trabalho de conclusão de curso, né? Então, quando a gente vai olhar nessa busca da bibliografia, inclusive com o foco na questão da etnomatemática e da etnomodelagem, a gente usa, por exemplo, duas categorias para nos ajudar nessa análise, que é a abordagem êmica e a abordagem ética, por exemplo, para a gente justamente mapear, pelo menos a partir dessas duas categorias primárias, né? Mapear os diversos saberes que estão envolvidos ou relacionados aos objetos do conhecimento matemático, né? Nas práticas cotidianas, né? Então, eu te daria como sugestão esse material para uma referência, né? Do ponto de vista dessas possibilidades de abordagem. Eu vi que você abriu a câmera, você pode comentar, viu? Caso você queira, logicamente. Eu sou muito grato pela colocação, né? Estou fazendo, na verdade, uma pesquisa de doutorado. E aí é, de fato, fazer uma análise de conteúdo que eu estou pretendendo. A minha grande dificuldade no momento é, de fato, fazer esse levantamento das categorias, né, de análise. E aí, eu vou pegar essa sua sugestão de biografia, eu estava lendo Análise de Conteúdo da Laurence Bardan, né? E aí eu estou me apropriando, na verdade, dessa metodologia de análise para abrir um pouco a minha mente com relação de fato, a esses descritores, as categorias, enfim, fazer a filtragem do que, de fato, de quais, de fato, trabalhos eu irei analisar propriamente dito. Então, pela análise de conteúdo de Bardan, eu estou fazendo, pelo que eu entendi, essa primeira fase, a pré-análise, né? Aquela questão da leitura flutuante, aí filtrando o trabalho. Mas eu quero agradecer a fala, a sua resposta. Muito obrigado aí. Você já tinha a resposta. Você já sabe o caminho aí do processo, né? Já tem uma proposta inicial. E a criação das categorias mesmo é na interação, né? Com o material, né? Com seu referencial teórico que vai possibilitando, de fato, aí fazer essa classificação nessa leitura inicial flutuante, que é de exploração, né? De apropriação do material, né? Para então ver a consistência, né? No nível de seletividade do que você vai usar. É isso, eu espero ter contribuído, né? Com a resposta. Temos mais algumas perguntas ou não? Alguém quer fazer alguma pergunta? As perguntas se esgotaram. Enquanto o pessoal não faz pergunta, nós temos alguns minutos antes da gente encerrar, que nosso horário é 7 horas. Só queria reiterar que as falas nossas aqui, né, do Adson, né, a gente fez as falas, né, a gente dialogou pouco, assim, para a gente fazer uma interconexão mais forte, vamos dizer assim, mas as falas se encontraram, né, Adson? Pelo fato de que né, abordei rapidamente aí sobre a questão dos motores de busca, e o Adson justamente mostrando o que está por trás de tudo aquilo que está ali, guardadinho, né, do ponto de vista das informações que estão postas nos diretórios, nos repositórios, né, que formam aí os verdadeiros bancos de dados. E o nosso desafio é saber o que fazer com essas informações, né, em particular com quem está fazendo o processo da pesquisa, né, porque é saber o que vai fazer com essas informações que nos possibilitam, então, construir, ou pelo menos trilhar no rumo da construção do conhecimento, né. E, em particular, nessa área que nós estamos começando agora, né, toda essa aproximação, ela está sendo rica, porque né, é a sociologia conversando com a matemática conversando com a área da análise e desenvolvimento do sistema, que é onde o Adson atua, né, o pessoal que é da área da geografia, que não está presente hoje aqui, mas o nosso grupo, ele é interdisciplinar do ponto de vista das formações específicas, né, e, gradativamente, a gente está tentando costurar, né, esses momentos de fala para fazer essas construções, né, que nos consolide enquanto um grupo de pesquisa, de fato. Certamente. Muito rico, né? Essa conversa que a gente tem aqui entre vários eixos, várias áreas aí
trocando conhecimento, as contribuições, os colegas interagindo. Então, isso gera um aprendizado. Com certeza, a proposta do ciclo, né, ela tem esse norte, né, tem esse objetivo aí. Com certeza, a gente consegue alcançar, né, com mais facilidade quando a gente tem essa interação. Quando a gente fala dos dados, né, da exploração dos dados, as possibilidades aí são enormes, né? Então, a ideia geral, né, é fazer uma rápida demonstração aqui dessas possibilidades, do que tem lá disponível, e aí a finalidade, né, como eu falei, vai ser de acordo com o propósito aí, né, de cada pesquisador, como isso pode contribuir, né, para alguma ideia ou para algum trabalho que você já vem desenvolvendo. Então, é uma abordagem bem resumida, né, bem simples, mas espero que vocês tenham conseguido compreender. Além do material, também posso deixar o contato, posso deixar o e-mail aí para quem alguém queira se aprofundar mais sobre o tema, ficou alguma dúvida, quer esclarecer mais um tópico específico, essa parte de exploração, visualização, pode mandar e-mail que a gente conversa, a gente procura colaborar, com certeza, aí com os objetivos. Muito obrigado a todos. Então, já que não temos mais perguntas, vamos dar início ao encerramento. Gostaríamos de agradecer ao professor Francisco Ramos e ao Alisson por ter dado, né, essa palestra hoje, e deixar já o convite para o próximo ciclo, que será na próxima semana, quinta-feira, dia 25/3. E teremos como convidados o professor Antônio Francisco Ramos e a professora Oleneva Sanches. E o tema é projetos de pesquisa. Gostaríamos também de agradecer a todos que estiveram conosco durante essa tarde, e a gravação, juntamente com os textos usados, estarão no YouTube logo após o encerramento, certo? Professor Ramos, Alisson, quer falar alguma coisa? Professora Oleneva? Rapidinho, só agradecer novamente a participação de todos. Professora Lu, você que está sempre conosco aqui, ela abriu a câmera, agora que eu notei que ela estava aqui. Os alunos que eu estou orientando, né, o Melgar que está sempre com a gente aqui também, os as gêmeas, a Rabeca e eu esqueço o nome da irmã dela, de Amarante, né? Isso é bom porque a região ali do México Parnaíba sempre presente. Cássio Jordano, muito obrigado por você estar conosco, né, aqui também participando desse momento, tá? A todos os presentes, e a doutora Oleneva também. De Parnaíba e o Brasil inteiro. Hoje a gente não teve participação de fora do país, né, mas a gente já teve também a participação no Peru e outros. Então, muito obrigado a todos. Encerramos aqui o nosso encontro de hoje. Tchau, meu povo.